Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, sempre que nós olhamos para as Escrituras, nós vemos várias histórias de pessoas sendo provadas no deserto. Nós temos várias histórias de homens e mulheres que foram levados ao deserto. Temos homens de Deus que foram levados ao deserto. Temos um povo inteiro que foi levado ao deserto. E até Jesus foi levado ao deserto. Fisicamente falando, o que mais castiga e deixava o deserto mais pesado é o sol. É o calor do sol. É o calor intenso. A maior prova que uma pessoa passa quando está no deserto é o calor, é o sol forte. No período que eu estive envolvido com a Junta de Missões Mundiais, eu conheci vários missionários de várias partes do mundo. E quando eu encontrava alguns africanos, a pergunta que eu sempre fazia para eles era: e o calor? Como que é o calor lá? Como que é o sol? Meus irmãos, 40 graus para eles é fresquinho. Realmente, o calor do deserto é algo que aqui a gente não consegue nem imaginar. Nem imaginar. Só estando lá, realmente, para a gente saber. Nem em filme. Quando a gente vê filmes sobre o deserto, a gente não faz noção do que é o calor no deserto. O sol do deserto, ele não poupa ninguém, ele não alivia ninguém. Realmente é cruel. Se você acha que o sol de meio-dia daqui, do Brasil, é quente, imagina lá. Realmente o negócio é quente. O deserto é um lugar característico por ser muito quente de dia e muito frio de noite. Pouca ou nenhuma chuva. Hostil, ermo, vazio, seco. Esse é o deserto. Lugar onde os peregrinos são colocados à prova. Quem passa pelo deserto, fisicamente falando, é colocado à prova. Porque tem que ter muita resistência. Porque, além do calor, tem vários outros fatores que pesam bastante, mas o calor principalmente. O sol do deserto castiga. O sol do deserto não alivia ninguém. Eu não sei quantos aqui já foram ao deserto, ou quantos pensam em fazer uma viagem para um país que tenha um deserto realmente com sol de mais de 40 graus. Mas existe um deserto simbólico que ele é necessário para todos nós. Existe um deserto que nós temos que passar por ele, onde cada peregrino do reino, onde cada discípulo de Jesus tem que enfrentar. É o deserto dado por Deus. Como disse no início, homens de Deus, povo de Deus, até Jesus foi mandado ao deserto. Nós também seremos mandados para o deserto de Deus, deserto que Deus nos coloca. O deserto é um estágio que devemos passar em nossa vida. O discípulo de Jesus, ele vai passar pelo deserto. O peregrino do reino, ele vai passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto. Deus permite o deserto em nossas vidas para trabalhar em nosso caráter, a fim de que a sua glória possa se manifestar em nossas vidas. Por isso que para um discípulo de Jesus é tão necessário passar pelo deserto. Não estou falando aqui mais do deserto físico, lá na África, em outro lugar. Agora estou falando desse deserto simbólico, na qual Deus faz os seus passarem por ele. Dentro do propósito divino, o deserto ele não é o fim.
dentro dos propósitos divinos, o deserto não é o fim. Ele é um meio pela qual tudo que há em nós possa passar por uma reconstrução, e se não há algo que precisa ser transformado, quebrado ou arrancado, lá vai acontecer isso. Então, no deserto, nós somos transformados, quebrados, arrancado de nós aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada. Por isso é tão necessário este deserto vindo do Senhor para as nossas vidas. Foi o próprio Deus quem nos levou ao deserto, ou que nos leva ao deserto, para nos provar. É o próprio Deus que vai te levar para o deserto, se já não te levou. Mas nesse deserto de Deus brilha um sol, assim como o deserto do Saara e outros desertos, que o sol fica lá em cima castigando quem está ali no deserto. No deserto de Deus também brilha um sol, mas não é um sol que castiga, é o sol da justiça. Nós vimos na última quinta-feira que o sol da justiça é Jesus. Esse é o sol que brilha no deserto de Deus. Não para castigar, mas para abençoar. É o sol da justiça, Jesus. Ele é o sol desse deserto que você está passando. Se você já está enfrentando um período de deserto na sua vida, saiba que o sol que está brilhando lá em cima é Jesus. Ou seja, Ele está lá junto com você. Ele está vendo todas as coisas. Ele não perdeu o controle, mesmo sendo um deserto que você está atravessando. E neste deserto de Deus, nós aprendemos que, em primeiro lugar, o deserto é um lugar de escuta. A primeira coisa que nós aprendemos, quando Deus nos envia para esse deserto dele, esse período de tratamento, de reconstrução, é que o deserto, ele é um lugar de escuta. Como assim? No deserto, Deus falou com grandes homens. Foi no deserto que Deus tratou ali, diretamente com os dele. O deserto é um local vazio, é um local seco, mas é um local necessário. Porque só assim vamos conseguir parar para escutar o que Deus tem para dizer. Então, o primeiro ensinamento acerca do deserto para as nossas vidas é que lá é o local onde Deus quer falar com você. Ah, por que não pode falar comigo em outro lugar, em outra fase? Que talvez em outro lugar, em outro momento, você não escutaria Ele. E foi preciso Ele pegar você, colocar num deserto, para você parar e escutar o que Ele quer dizer para a sua vida. Porque o deserto é um lugar seco, é um lugar vazio. Então ali, querendo ou não, você escuta o que Deus tem para te dizer. Às vezes a abundância só atrapalha. A sequidão nos ajuda a olharmos melhor as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso que o deserto é o lugar de escutar. Escutarmos a voz de Deus. Se você se encontra em um deserto, pare, se esvazie, esqueça tudo ao seu redor e escute o que Deus tem para te dizer. Começa aí. Eu estou vivendo um período de deserto na minha vida, nada acontece, só provação, só luta. Em algum momento você parou? Ou você só resmungou e reclamou? Se você se encontrar nesse período de deserto, fala, Senhor, parei, vou me esvaziar, vou esquecer tudo ao meu redor e vou começar a escutar. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso que está acontecendo na minha vida? O que eu não estou enxergando aqui, que eu tenho que enxergar? Deus não nos leva para o deserto à toa.
Alguma coisa Ele quer de você lá, Ele quer te tratar, Ele quer te moldar, Ele quer te provar. Por isso, se você se encontra neste deserto, pare e escute a voz de Deus. Nesse deserto de Deus, aprendemos que, em segundo lugar, o deserto é um lugar de desafios. O deserto não é uma colônia de férias, não é. O deserto é um lugar de desafios. Nada lá é para te fazer feliz. Deus não vai te mandar para o deserto para te fazer feliz. Não vai. É para te melhorar. É para te melhorar, não para te fazer feliz. Não é um local agradável, mas é ali que Deus vai te tratar. O deserto é um lugar de desafios, porque é um local onde enfrentamos cobras e escorpiões. É um local onde nós somos tratados por Deus. Onde temos que encarar os obstáculos de uma forma diferente. É um local de desafio realmente. Encare esse deserto que você está vivendo como um desafio a ser vencido na sua vida. Primeiro, pare e escute. Em segundo, encare como um desafio, algo a ser vencido. Neste deserto de Deus, aprendemos que, em terceiro lugar, o deserto é um lugar de confronto. O deserto, ele é um lugar de confronto. É lá que nós somos colocados à prova. É lá que o nosso pior vem à tona. Onde conhecemos nossos limites, onde mostra quem somos. Mas é lá onde tudo isso deve ficar. No deserto. O deserto é sim o lugar que somos colocados à prova. É lá que você vai testar os seus limites. É lá que você vai ver quem realmente você é. É no deserto que Deus coloca um espelho na sua frente para você ver o quão podre, sujo você está. Na Sexta Free, pregando aqui para a juventude, eu falei sobre isso, mas a mensagem que eu trouxe para eles serviu também para mim. Antes de pregar para eles, eu preguei para mim. E a mensagem que eu trouxe para eles foi ano novo, vida nova. Mas para se ter um ano novo, é preciso ter uma vida nova. Como que eu vou ter uma vida nova e um ano novo se eu faço as mesmas coisas que eu sempre fiz? Se eu continuo com as mesmas coisas velhas que eu sempre fiz? Não bate essa conta, né? Se eu quero algo novo, eu preciso plantar algo novo. Começar a fazer algo novo. Porque senão, nada muda quando nada muda. E no deserto, nós somos colocados à prova de olharmos para quem nós somos e ver, não, isso daqui não serve mais. Nós somos confrontados com o pior que nós somos. Por isso Deus te manda para o deserto, para você escutar Ele, para você ser desafiado e para você ser confrontado com o seu pior. Para você parar de bobeira, parar com as chaticezinha que você tinha e tal, você amadurecer, você passar de fase, passar de nível, avançar. Por isso Deus te manda para o deserto, para você aprender isso. Aprender, olha, chega, para, é aqui que eu vou tratar você, então para. Tem aquelas bobagens que você fazia, para de fazer aquilo. Aquelas besteiras que você pensava, para de pensar, deixa de ser um idiota. Deixa de ser um babaca. É isso mesmo. Acorda para a vida. Acorda. É lá, no deserto, que nós somos confrontados com isso. Em quarto, neste deserto de Deus, aprendemos que, em quarto lugar, o deserto é um lugar de dependência. Porque depois que nós descobrimos nossas limitações, percebemos o quanto somos dependentes de Deus. Depois de tudo isso, nós percebemos que nós não somos nada. Depois de tudo isso, nós percebemos que
precisamos cada vez mais de Deus em nossas vidas. Sim, o deserto não é um bom lugar, mas é lá que Deus começa a te amadurecer, a te tratar, a te moldar, a gerar em você o caráter de Cristo. Neste deserto de Deus aprendemos em quinto lugar, que o deserto é um lugar de morte. Sim, o deserto é um lugar de morte. Porque aqueles que caminham neste deserto com uma bagagem pesada, não resistem. Não resistem. Não sei quantos aqui fazem trilha ou caminhada e sabem, quanto mais pesada a bagagem, mais difícil é a trilha. Mais pesada se torna a caminhada. E esse deserto de Deus, ele é um lugar de morte, quando você caminha por ele cheio de bagagem, cheio de coisa agarrada. Quando você caminha dessa forma, você não resiste, você fica pelo caminho. Precisamos abandonar nesse deserto tudo que nos impede de caminhar, tudo que nos impede de avançar, tudo que nos impede de crescer. Temos que abandonar o velho homem. Por isso que esse deserto é um lugar de morte também, onde você vai pegar esse velho homem, esse troço, essa coisa ruim, essa roupa suja que você usa, vai pegar tudo isso, esse homem cheio de pecados, de mania, de vícios, de mágoas, de tudo isso. Vai chegar no deserto e falar: toma, prau. Abre uma cova no chão e joga tudo isso. O deserto é um lugar de morte, porque você tem que matar o velho homem naquele lugar. Se o velho homem não morrer, você não vai conseguir atravessar o deserto. Se o seu velho eu não morrer, você vai ficar pelo caminho. Você vai chegar no final desse ano: ai meu Deus, o ano passou tão rápido. Ai meu Deus, eu não fiz nada. Ai, que ano ruim. A culpa foi do ano? A culpa foi do ano? A culpa foi de quem? Sua. Se você não mudar, nada muda. Então, no deserto de Deus é um lugar de morte. Mate esse velho homem. Tire essa bagagem das suas costas, para você conseguir avançar. Porque neste deserto de Deus, aprendemos em sexto lugar, que o deserto de Deus é um lugar de vida. O deserto de Deus é um lugar de escuta, é um lugar de desafios, é um lugar de confronto, é um lugar de dependência, é um lugar de morte e é um lugar de vida. Somos guiados, iluminados, aquecidos pelo sol da justiça. No deserto de Deus tem esse sol brilhando, o sol da justiça. Jesus é o sol do deserto de Deus. O deserto que você está atravessando, o sol que brilha é Jesus. Mas está tão pesado, tão difícil? Sim, porque você precisa passar por esse deserto. Você precisa crescer, amadurecer, mudar, se livrar de várias coisas. Porque o objetivo do deserto de Deus é te dar vida. O objetivo dessa prova de Deus é te dar vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No final desse deserto, tem uma promessa. No final desse deserto, tem a vida. O deserto não é um fim. O deserto é só o caminho. O deserto é um caminho. Se você está enfrentando esse deserto, saiba que tem um fim. Mas a caminhada pode ser mais leve e mais rápida, se você entender todas essas coisas. Não pare pelo caminho. Não pense que a sua história chegou ao fim, porque você está enfrentando o deserto. Está quente? Está quente. Está pesado? Está pesado. Mas o final disso é a vida. E Deus
está contigo. Jesus, o sol da justiça, está brilhando forte, quente, neste deserto que você está atravessando. Amém? Não desista, persevere. Persevere. Está difícil, mas tem data para acabar. Está difícil, mas tem um final, esse deserto. Não desista, persevere. Persevere. Seja aprovado no final. Está pesado, mas é porque você aguenta. Se você não aguentasse, você nem estaria de pé hoje. Se você está de pé, é porque você aguenta. Deus é contigo. Não desista. Levante a cabeça. Se anime. Olhe para o sol da justiça que é Jesus. E siga em frente. Que Ele é contigo.